tarde a todos. Bem, então uma decisão aí proferida pela Justiça Federal em julho deste ano, né, de 2021, reconheceu-se o direito de uma empresa conhecida do setor de roupas e confecções a abater os investimentos aí em adequação e conformidade com a LGPD da sua base de cálculo do pagamento dos impostos. O nosso convidado de hoje é o Rafael Gama. Ele é advogado e especialista no assunto, que vai nos explicar melhor aqui hoje o que significa, como funciona isso na prática, né? Então, Rafael, eu vou pedir para você contar um pouco sobre você e também nos trazer o seu ponto de vista tributário e também jurídico, uma vez que esse precedente aí é uma ótima notícia para as empresas, não é? Afinal, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados consiste em um investimento necessário, né? Não sendo aí opcional. Então, Rafael, passa a palavra para si e pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, Jéssica. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Como a Jéssica colocou, meu nome é Rafael. Eu sou formado em Direito, sou advogado já há 9 anos e tenho pós-graduação em Direito Fiscal pela PUC do Rio. Já advogo na área de Direito Tributário de uma forma geral há 7 anos e atualmente eu tenho trabalhado, sou advogado hoje no PG Advogados como advogado em privacidade e proteção de dados, que é a área que eu tenho me especializado continuamente, né? Venho trabalhando essa interdisciplinariedade também entre privacidade, proteção de dados, e aqui uma proteção de dados, principalmente a LGPD, no caso do Brasil, GDPR, mais aqui a nível europeu e algumas empresas multinacionais. Então, estamos trabalhando essa multidisciplinariedade entre privacidade tributária, privacidade de direito trabalhista, privacidade de direito civil, né? São algumas matérias que se conectam pela sua razão de ser, né? Então, esse ponto que a Jéssica colocou é muito interessante, porque foi uma decisão em mandato de segurança que foi proferida pelo juízo da Vara Federal. E essa decisão, curiosamente, ela teve a sua liminar indeferida, né? A liminar foi indeferida, mas no mérito a segurança foi concedida pelo juiz. Então foi muito interessante essa, essa decisão em relação ao LGPD, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela aqui. Rafael, e como é que é, na sua opinião, né, como especialista na área tributária, né, já também vive aqui na Europa há algum tempo e já, é, como é que você entende aí que as outras empresas aí também podem ter o mesmo direito, né? Como é que você entende que isso pode se aplicar para as outras empresas também, né? Ótimo. Então, nós temos a seguinte situação. Acho que vamos começar como a gente diz, vamos começar do começo, né? LGPD é uma novidade não tão nova assim, né? É uma lei que já vem sendo discutida há um bom tempo, né? O seu projeto vem sendo discutido há um bom tempo, demorou um tempo razoável para estar sendo aprovada, para estar entrando em vigor. A vigência das normas tiveram foi muito granulado, né? Então, inicialmente obrigações, posteriormente demais obrigações e depois implementação de uma autoridade nacional e, por fim, as penalidades. Então, como é típico no Brasil em regra, e nós sabemos disso, às vezes a gente só começa a implementar as coisas depois que passa a ser passível de punição. Mas isso é muito interessante, que ainda que seja passível de punição, parece que com a LGPD as coisas têm acontecido um pouco diferente nisso, né? Parece haver um movimento de conscientização organizacional, com a conscientização no meio das empresas, no sentido de que existe um bem muito maior do que simplesmente o medo de ser penalizado. Até porque a verdade é que quem implementa a LGPD com medo de ser penalizado ainda não entendeu o jogo, né? E existe uma questão muito interessante aqui, porque a implementação da LGPD vai ser algo para frente que não vai ser algo pontual, né? Então eu não implemento e ponto, acabou. Não vai ter como isso acontecer, né? A gente vai sim fazer uma implementação, precisar fazer uma implementação,
e principalmente um monitoramento. Eu ia falar monitoração porque a gente aqui em Portugal, às vezes, a gente costuma a falar um pouco algumas palavras diferentes. Então, o que a gente usa às vezes no Brasil com o final ento, a gente usa aqui o final ão, enfim. Mas eu acho muito interessante porque nós vamos precisar fazer esse monitoramento, porque não tem como voltar mais pela questão de não conformidade à LGPD, né? A gente vive hoje uma revolução industrial, que a gente sabe, né? A gente vive a indústria 4.0, a gente vive um processo e essa revolução industrial no sentido de uma digitalização do meio de uma forma geral, né? Inclusive, nós estamos vivendo também, como todos nós sabemos, uma vigilância danada, né, com os nossos dados. Inclusive, existe um livro muito bacana, né, que eu até recomendo a leitura. É um livro que não é um livro técnico, é um livro muito mais reflexivo, que é da Shoshana Zuboff, que é uma ex-professora de Harvard, que ela criou o termo chamado capitalismo da vigilância, né? Então, é como que os nossos dados estão sendo monetizados pelas empresas de uma forma geral, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Justamente em razão de que o futuro, o presente já, né? Vamos dizer o futuro porque às vezes a gente tem mania de achar que vai ser mais um pouquinho para frente, que vai demorar mais um pouquinho, mas não, está acontecendo. Então, hoje nós temos dados de uma forma geral, e dependendo da empresa, quando principalmente de tecnologia, nós temos dados pessoais como um dos principais ativos da empresa, né? Sem os dados pessoais, aquela empresa não vive, né? Sem os dados pessoais, ela não tem, ela acaba com o modelo de negócio dela, né? Acaba com o serviço que ela presta. Então, nós estamos vivendo em um mundo em que o dado ele é muito mais utilizado do que nós pensamos, né? E por que eu quis fazer essa introdução? O que eu quis falar um pouquinho em relação a isso? Porque essa decisão que foi dada na Vara Federal, em sede de mandado de segurança, ela, no meu ponto de vista, foi uma decisão muito bem feita sobre vários aspectos. Primeiro, de um aspecto, vamos dizer assim, para estimular as empresas, né? Então, porque pensando do ponto de vista do empresário, a única coisa que ele vê, se o cenário não for passado a ele de uma forma maior do que de uma forma macro, para ele vai olhar isso e vai falar, isso é custo, então eu não quero. Qual é o meu ROI? Qual é o meu retorno do meu investimento? O que eu vou ganhar com isso? O empresário vai querer saber número. Ele quer ver número, né? Então, o que eu vou ganhar com isso? Tá, tudo bem, eu vou gastar aqui X mil reais para implementar, para monitorar, ótimo, vou ficar conforme a LGPD, tá, e aí o que eu ganho, né? Então, assim, essa decisão ajuda muito as empresas no sentido de estimular, né, a implementação da LGPD, de demonstrar uma real necessidade, né? Como a Jéssica colocou, é uma questão que é uma obrigação, hoje não é mais facultativo, tanto é obrigação que nós temos aí uma possibilidade de punição para os que não buscarem a conformidade, né? E um parêntese aqui, ideal é aproveitar o momento, porque a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda está muito friendly, eu esqueci como falei isso, mas está muito friendly das empresas, no sentido de que as notificações estão saindo muito mais recomendatórias, né, muito mais pedagógicas do que de fato com intuito de punição, e isso é muito legal, né, de fato um papel muito interessante da NPD. Então, do ponto de vista, como eu estava dizendo, do ponto de vista do empresário, nós temos essa situação do incentivo de implementar a LGPD, né? De um outro ponto de vista, nós temos a visão, extraindo dessa decisão, nós temos uma visão de concretização de um direito que vai vir a se tornar um direito fundamental, com a aprovação da PEC 17/2019 agora pelo Senado, retornando à Câmara
retornando ao Senado para votação em segundo turno, né, e elevando o direito à proteção de dados como direito fundamental, né, e isso vai ser muito importante para diversos motivos, e isso pode ser também um assunto para uma outra conversa. Vamos voltar aqui para a questão do PIS e COFINS, mas no sentido da decisão judicial ser uma decisão extremamente importante para os titulares, porque demonstra também uma preocupação com a proteção dos dados desses titulares, ou seja, a proteção dos consumidores propriamente dito, né? Como a Jéssica colocou, é uma empresa da indústria têxtil, né? E trabalha também no comércio, no varejo, então existe sim um volume de dados que lhes são entregues enorme, né, pelas diversas bases legais utilizadas, seja com a entrega de consentimento, para a formação de um contrato, para Interesse legítimo, né? interesse legítimo, exatamente. Uhum. Então, nós temos aqui uma decisão que ela atende vários viés, né? E isso é muito interessante, porque parece que a gente está tendo um pouco no Brasil um fenômeno cada vez maior de decisões judiciais baseadas na análise econômica do direito, né? Então, não só porque a implementação do LGPD pode vir a gerar um crédito, como ocorreu nessa decisão agora, né, do mandato de segurança. Não foi uma decisão definitiva, mas é um excelente precedente, a decisão está muito bem fundamentada, né? É uma porta de entrada para as outras empresas, eu não tenho dúvida disso, mas é uma decisão que sim, que eu entendo que considera o cenário, né, da economia, entende que não existe mais uma economia sem falar em dado, isso acho que isso é indiscutível, né? Os maiores players do mercado, todos eles cada vez mais estão aumentando as suas receitas com a utilização de dados pessoais. Então, eu não tenho dúvida de que essa decisão vai influenciar e deve motivar, né, outras. E aí, agora, respondendo à questão colocada pelo Flávio, deve estimular, sim, as empresas a estarem se preparando para isso, né? E até fazendo já um link com essa pergunta, o Flávio e Jéssica, eu acho que a situação aqui é a seguinte: passar um recado muito interessante para as empresas, no seguinte sentido: a implementação de um programa de privacidade, e aí eu digo privacidade porque não vai envolver só a proteção de dados, ele vai envolver a proteção de dados, vai envolver uma segurança da informação, vai envolver uma governança corporativa relacionada à privacidade, como vai ser estruturado, né, a sua empresa, para que os responsáveis a nível sênior e de diretoria tenham a liberdade de estarem fazendo as suas atribuições sem que tenha uma repressão do board. Então, essa decisão precisa ser entendida pelas empresas como um estímulo, né, como uma forma não de custo, mas e sim de, primeiro, agregar valor ao seu negócio. As empresas em que não têm um modelo de negócio adaptado a LGPD, o exemplo, a ISO 27001 e todas as suas nuances para fins de segurança da informação. Então, as empresas que não tenham implementado e executado e gerenciado boas práticas de privacidade e proteção de dados, com certeza ela vai ter uma queda no valor do seu nome, ela vai ter uma queda na sua marca, ela pode vir a ter uma mancha na sua reputação, e aí eu coloco até por último mesmo uma possível penalidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque eu costumo dizer que quando a gente faz por medo, acaba. Então, nós precisamos ter
a consciência de que precisamos fazer porque tem que ser feito, tanto em prestígio, em respeito aos dados de quem nós estamos utilizando, né? A transparência, né? A possibilidade dessa outra pessoa de gerir os seus próprios dados, e aí o princípio da autodeterminação, né, informativa no sentido de permitir que a outra pessoa faça a gestão dos seus dados, né, de que ela possa proibir que a empresa utilize os dados ou permitir novamente, enfim. Eu acho que isso é muito interessante, isso agrega valor, isso gera confiança no consumidor, né, no sentido de que o consumidor vai saber como que a empresa está utilizando os seus dados, a transparência. Então, de todos os fatores, e tem inúmeros fatores que devem estimular uma empresa a estar adotando isso como uma cultura, né? A possibilidade de penalidade, para mim, tem que ser o último, porque isso vai ser a consequência. Porque se você entender a necessidade, entender o motivo real da implementação de um programa de privacidade, de uma forma geral, a não penalidade vai ser a consequência dela. Então, se você faz para não ser penalizado, provavelmente em algum momento você vai pecar no processo de monitoramento e você vai ser penalizado. Porque geralmente quando a gente faz algo por medo de não ser, né, por medo, em algum momento a gente vai resvalar. Mas quando a gente coloca aquilo na nossa espinha dorsal, né, quando a gente coloca aquilo como uma base do nosso modelo de negócio, a base do nosso valor, a base da nossa missão, e aí é muito importante nesse ponto também a empresa ter uma, uma declaração de missão, uma declaração de privacidade para o público internamente, demonstrando seu compromisso. Então, quando nós temos isso enraigados na própria empresa, em tudo que se faz, se pensa a privacidade também como um elemento, com certeza, né? Aí Rafael, mas você está falando então que eu não vou sofrer investigação? Não, não é isso. Investigação qualquer um pode sofrer. A questão toda não é o sofrer a investigação, a questão toda é o fato de fazer o que deve ser feito, isso em uma investigação, a probabilidade disso, de receber uma penalidade ou como uma multa, ou uma suspensão do tratamento de dados, né? Imagina uma empresa de tecnologia com ter uma penalidade de suspensão do tratamento de dados. É inimaginável. Então, assim, nós vamos ter sim uma possibilidade seja de mitigar uma possível penalidade por ter passado algum gap, e aí sim é muito importante realizar esse monitoramento contínuo, né, um treinamento contínuo dos seus colaboradores, né? E então nós, a partir do momento que entendermos isso como uma necessidade corporativa, como um bem muito maior do que simplesmente o medo de ser penalizado, aí a gente vai estar entendendo exatamente o jogo, a situação inteira que a LGPD e outras normativas colocam para a gente. Então, esse é o mais importante, é fazer não pelo medo, mas fazer porque vai ser bom, porque é bom, e agora, principalmente, com essa decisão do PIS e COFINS, dessa possibilidade de gerar crédito, né, de PIS e COFINS, por se tratar, sim, de um serviço obrigatório, né, e aí ter muita atenção, e provavelmente isso não deve acontecer, ainda mais com a reforma tributária agora, isso não deve acontecer, mas o que eu estava querendo dizer é verificar se esse serviço ele não está abrangido por um benefício fiscal que não te gere o crédito, né? Verificar qual é o regime de tributação do PIS/COFINS que você está inserido, se é um regime cumulável ou não cumulável, né? Verificar qual é a sua forma de recolhimento, período de competência, se ele é trimestral ou não. Então, tudo isso vai ser importante para fins de gerar crédito ou não. Pela decisão judicial, nós temos já sim vamos dizer assim, um mini precedente de que nós podemos vir a usar em outros mandados de segurança. Porém, Flávio, eu já falei para caramba, já
já me estendi aqui, não deixei nem vocês falarem, mas desandei a Mas falar. pode falar, pode falar. É, e, Vontade. mas é muito interessante essa questão da decisão judicial pelo seguinte, eu costumava a dizer aos clientes a seguinte situação, olha, quem vai tomar o risco é você. Você tem algumas possibilidades de risco. Você tem o risco, a medida com maior risco, ou seja, simplesmente tome o crédito e espere uma fiscalização para ver se administrativamente, né, depois de apresentar uma declaração de compensação, você vai sofrer uma fiscalização e, consequentemente, uma autuação, e aí a gente vai ter que fazer uma defesa no PAF, no processo administrativo fiscal. Segundo ponto, vamos ajuizar o mandado de segurança e vamos fazer essa compensação com uma medida liminar, se sair, que também existe um risco aqui, porque a PFN, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela pode vir a derrubar essa liminar e, consequentemente, a sua base, vamos dizer assim, a sua base a base que legitima a sua compensação com crédito, ela vai cair, então você vai ficar aí num hiato que pode ser perigoso, né? A outra situação vamos fazer depois do trânsito em julgado de um mandado de segurança, ok, esse aí, com certeza, na minha visão, é o que tem mais segurança, né? E agora, para as empresas que têm um budget um pouco mais aliviado, né? Eu acho que o mais interessante, e esse é muito bacana, por um motivo que eu vou dizer, que é o seguinte, é uma ação declaratória para fins de declarar o seu direito à compensação, eu a deduzir, e não pelo artigo 170A do CTN, do Código Tributário Nacional, que seria aquela compensação judicial, não. Aqui declara o seu direito de tomar o crédito para você fazer depois, administrativamente, na Receita Federal, a compensação, né? Mas pedindo ao juiz que lhe autorize de depositar judicialmente os valores devidos, caso aquele crédito não venha a ser autorizado, né? Caso o juiz não autorize que eu tome aqueles créditos, então, ou seja, caso a ação não seja julgada procedente. Então, eu deposito judicialmente o valor, ou seja, eu deixo o direito da Fazenda Pública garantido por aquele valor, né? Porque se eu perder depois a Fazenda, ou vai poder vir a levantar aquele valor referente aos créditos, ou então depois o juiz me autoriza a levantar novamente. Mas tem um ponto bom, porque esses créditos, esse valor depositado, ele vai ser, ele vai ter uma atualização. Então, seu dinheiro não vai deixar de render. Tudo Vai ter bem que o custo... rendimento, né? Exatamente. exatamente. Não necessariamente como teria em outro lugar, de repente, se a empresa colocasse, né? E aí cada um vai ter que aferir seu custo de oportunidade. Mas fato é que, ainda que, quer dizer, se tiver esse budget, ok, mas se tiver condição de assumir um não rendimento tão grande quanto se esse valor tivesse depositado, ou tivesse investido, ou tivesse alocado em outro lugar, né, eu acho que vale a pena. Óbvio que se enraizado numa tese boa, né, em fundamentos fortes, eu acho que vale a pena sim, né, as empresas estarem fazendo esse pedido judicialmente, né, essa ação declaratória, justamente porque, e na Justiça Federal, assim, com todo o respeito, com todas as vênias, a Justiça Estadual, a Justiça Federal é uma justiça que é muito mais célere, e é muito mais célere também pela quantidade de processos, né? Sua competência é muito menor. Então, é uma demanda que, em tese, não vai demorar, né? E eu acho que sim, vale muito a pena, sim, esse ajuizamento, né, das demandas para esse sentido. Ou então existe uma outra possibilidade, o mandado de segurança, em razão da celeridade dele, mais do que a ação declaratória, pode ser feito isso e a empresa faz faz uma reserva do valor de crédito para, caso aquilo não dê certo, ela já faz, ela pode até fazer a declaração no sentido de
de fazer a compensação do crédito, mas, ao mesmo tempo, ela separa o valor devido para, caso venha a sofrer algum tipo de fiscalização, ela ter esse valor, ela ter esse valor já separado. Agora, atenção, por conta dos juros, da correção, né, que geralmente tributo federal é pela Selic, então não se fala em correção e juros separados, que já é uma taxa composta, né, e a atualização é pela Selic e cuidado também com a multa, né, isso a gente tem que tomar muita atenção. E aí isso vai depender de cada empresa, qual é o nível do risco, qual o tamanho do risco que eu quero aceitar, né, que eu quero aceitar, sim, e o quanto que eu quero arriscar. Isso aí vai depender muito de cada uma das empresas, de caso a caso, né? Você entende, Rafael, que pode ser aplicável também para até empresas menores, assim, do que no caso aí que aconteceu, a empresa, nesse caso, que ganhou a ação, era uma empresa consideravelmente grande, né? É, e para empresas menores, você acha que pode ser aplicável o mesmo Flávio, crédito? perfeito, ótimo. Depende, porque se a gente entender a empresa menor como faturamento a ser incluído no simples, a gente vai ter uma questão que é não. Por Uhum. quê? Porque o Simples hoje não, né? Desde já de muitos anos, mas o Simples, ele, apesar de ser uma unificação da cobrança, ele não deixa que você tome crédito de PIS e de COFINS, a depender da sua atividade, que o Simples tem várias tabelas. Então, eu tenho tabela de comércio, eu tenho tabela de serviço e tenho outras tabelas também. E a lei é um retalho, a gente sabe disso, legislação tributária no Brasil é quando a gente. Ah, agora eu entendi o que é a Lei Complementar 123. Aí amanhã vem e tem uma Ali. reforma da Lei Complementar 123 e a gente não entende mais nada, né? E a empresa fica doida. Ah, Rafael, mas eu recebi essa atuação, caramba, mas e agora? Eu falei, pô, mas eu estava certo até ontem. Não, ok, mas hoje não está mais. Então, infelizmente, a gente tem esse problema muito grave ainda no Brasil. Mas quando a gente fala de empresa pequena, Flávio, eu entendo que você esteja falando de empresas inseridas no Simples. A Simples Nacional, né? Exatamente. Acho que Pois seriam as é, empresas mais nesse. nesse caso, vai ter que pensar um pouco na seguinte situação. Primeiro, qual é o meu modelo de negócio? Qual é o tamanho do meu risco frente à LGPD? Porque, por exemplo, eu, Rafael, tenho uma empresa de tecnologia e a minha empresa é 100% tecnologia. E eu só uso dado para fazer isso, pessoal, e muitas vezes sensíveis. Não tenho estruturação de LGPD, mas o meu faturamento me permite que eu fique no simples. Ok, seu faturamento permite que você fique no simples, aí vai ter que ligar agora para o contador para ele fazer conta. Porque o que compensa mais? Eu sair do simples, porque o simples Lucro é uma real, né? opção. Exatamente. O Uhum. simples é uma opção, né? Ou presumido, a depender da situação. Aí quem vai saber exatamente isso vai ser caso a caso, né? E o contador. Por quê? É, nós precisamos ver o seguinte: qual é o tamanho da minha necessidade, qual é o tamanho do custo que eu vou ter. E se eu saio do simples agora, se eu me desenquadro voluntariamente do simples, entro num PIS/COFINS não cumulativo e vou tomar crédito desse PIS/COFINS justamente para eu conseguir pagar, vamos dizer assim, o meu projeto, o Investimento, meu né? programa de privacidade. Só que eu tenho que tomar atenção pelo seguinte: quanto que você recolhe de PIS/COFINS? Porque assim, o crédito, na verdade, ele vai ser para acreditar em conta corrente de PIS/COFINS. Eu não vou usar o crédito de PIS/COFINS para acreditar na conta do imposto de renda de pessoa jurídica e nem na contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, qual é o seu volume de PIS e COFINS? Será que vale a pena eu sair do Simples só para fazer isso? Será que eu seria um planejamento tributário inteligente? Né? Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, para quem está no Simples, a resposta é não. Mas eu vou entrar naquela outra situação também. A resposta é não, porém, quem está no Simples, e aí não falando dos menores, porque eu acho que são os menores
que movimentam muito a economia, né? Se você tem um volume de negócio, por exemplo, com uma tabela de comércio que hoje está atualizada em 4.800.000 anos, né? Se eu tenho um volume de negócios desse, principalmente em comércio de bens, provavelmente, e não considerando a empresa de tecnologia, provavelmente o meu modelo de programa de governança de privacidade pode não ter a necessidade de ser tão robusto como de uma empresa em que tenha um médio e grande porte, né? Óbvio que, novamente, isso vai depender caso a caso, isso vai depender de como você está organizado societariamente. Então, assim, isso tudo vai ter que ver caso a caso. Mas a empresa hoje que está no Simples, a resposta é não, ela não pode tomar o crédito de PIS e COFINS, infelizmente, não vai poder. Perfeito. Não, mas uma ótima colocação, Rafael. Perfeito. Eu gostei muito, assim, do que você falou, deixou muito claro, né? E contextualizou, né? Trazendo toda essa visão sobre investir, né? Num programa estratégico de privacidade, de fato, não como um custo, mas de fato como um diferencial de negócio, de fato como que é o que acontece aqui na Europa, né? Na Europa a gente vê que de fato, né, a gente já tem o GDPR aqui aplicado, né? Há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, né? Então a gente já vê que essa fase de olhar que essas leis, né, de proteção de dados em geral, elas são um custo, mas de fato um investimento, é um diferencial de negócio, né? Já passou essa barreira. E isso, eu tenho visto uma evolução muito bacana no Brasil, né? Das empresas que estão começando a entender já isso, né? Então, por isso que é muito legal, né, Rafael? Você que também tem uma vivência aqui na Europa já, e também, né, no Brasil. E só para a gente concluir aqui, Rafael, eu queria que você desse aqui uma dica, uma opinião aqui sua, né, para quem está nos ouvindo, alguma dica pessoal sua, né? Ou até recomendação, né? Até uma recomendação. A recomendação que eu daria hoje para as empresas primeiro ponto, é investir num treinamento interno, investir num treinamento setorial, né? Investir numa educação interna, educar o seu colaborador, principalmente aqueles que mexem com dados pessoais, por exemplo, o RH é um local onde você tem um tratamento de dados, tanto de coleta quanto de armazenamento, enfim, você consegue, você tem várias atividades no tratamento de dados. Então, é muito interessante que o seu colaborador tenha, de fato, a noção do que ele precisa fazer e a noção do que pode acontecer se ele não souber fazer, né? Porque, assim, a verdade é que muitas vezes a gente vai aprender o que não fazer para fazer o que deve ser feito. Então, às vezes a gente vai ensinar o que o colaborador não precisa fazer, o que ele não pode fazer, o que ele não deve fazer. E isso é muito importante. Então, eu acho que as empresas precisam se investir muito nessa questão desse, desse ensino interno, dessa conscientização interna, né? Porque quando a empresa faz o seu papel de casa com os colaboradores, estes saem das suas empresas e levam isso para dentro de casa. Então, isso vai estar também disseminando uma cultura de utilizar os dados para fora da empresa, para fora do ambiente de trabalho, né? Mas para isso a gente precisa adotar, e não é pegar e botar o cara sentado numa cadeira 9 horas por dia, no sábado, e aí ficar olhando lá o slide. Agora vamos. Não. Tem que ter ideias, né? Vamos fazer através do que usa-se muito no compliance também, que é a gamificação, né? Vamos criar, não sei, bingo, né? Vamos criar giveaway, né? Então, assim, estimular essa educação, porque a verdade é que os colaboradores não querem saber disso. Eles querem o cara que é do setor de vendas, ele vai querer vender. Ele não quer saber se ele vai usar o celular dele ou o pessoal, ele quer vender. Porque ele tem que bater a meta, porque ele tem que ganhar comissão e ele quer vender. Então, assim, você
conseguir tirar um tempo desse cara para colocar na cabeça dele e no processo que ele tem que fazer normalmente, ele aplicar todo esse background de privacidade, isso é muito importante, né? E então esse é um recado, é uma recomendação para as empresas investir muito, né, no treinamento dos seus colaboradores, principalmente, né? E para os titulares de dados, a gente ter um pouco mais de receio nas coisas que a gente clica, né? Ter um pouco mais de responsabilidade, saber o que a gente está fazendo. Né? Tem tanta notícia aí, falsificação, invasão de WhatsApp, se acontece alguma coisa no Pix, enfim, tem para todos os gostos, para tudo quanto é jeito. Então, mesmo com todas as medidas de segurança, não, a gente não pode esquecer que se de um lado a gente fica criando medidas de segurança para nos proteger, do outro lado existe também um grupo em que fica criando medidas para ultrapassar as medidas de segurança. Então, isso vai ser uma briga sempre constante. Então, a gente precisa fazer o nosso papel de também ter um pouco mais de responsabilidade, procurar saber, seja um pouco curioso da tecnologia. Para que aceitar cookie? O que é cookie? Né? Para que serve isso? Né? Então, assim, pelo menos um mínimo de curiosidade, porque com certeza a curiosidade vai levar ao conhecimento, e o conhecimento, com certeza, vai te dar um pouco mais de responsabilidade no manuseio dos seus aparelhos, seja da sua casa, né? Se tiver uma casa inteligente, celular, enfim, de uma forma geral. E acho que isso é muito importante, né? E as empresas não entender, novamente, eu vou insistir nisso, não entender nunca um programa como custo, mas e sim como uma nova realidade. A verdade é, quem não fizer está fora do mercado. Então, faça porque precisa ser feito, porque é o que tem que ser feito e porque isso vai te trazer benefícios imensos antes de ter medo de alguma coisa, né? Pense no seguinte: você também, em algum momento que gerencia uma empresa, você também é um titular de um dado. Você gostaria que uma empresa em que você fornecesse seus dados tivesse uma estrutura de privacidade, tivesse responsabilidade com os dados, com os seus dados? Se a resposta for sim, no mínimo que você tem que fazer é trazer para a sua realidade corporativa para não se tornar incongruente. Então, vamos pensar dessa forma. O que a gente gostaria que fizesse com os nossos dados, vamos fazer com os dados das outras pessoas também. Exatamente, né? Exatamente. Para os titulares dos dados, né? Ou seja, aqui para cada um de nós que estamos preocupados e para quem não está, deve se preocupar em como os dados pessoais circulam por aí, né? De fato, esse acredito, né, que esse é mais um passo aí nas medidas de incentivo para a adoção aí de boas práticas pela empresa. Bom, Rafael, então eu agradeço aqui a sua apresentação em nome do time da Bitensec. Muito obrigada por ter trago esse tema novo e ter colocado aqui o seu ponto de vista, e muito bem colocado. Espero que poder falar novamente contigo nos próximos dias, né? A gente poder aqui ter a oportunidade de gravar novamente um outro assunto consigo. E é isso. Eu agradeço aqui a sua presença, a sua disponibilidade, né? Hoje, com o nosso home office aqui, está tudo muito corrido. Então, agradeço muito aqui a sua disponibilidade por ter trago esse assunto. Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigado pela oportunidade. É bom a gente falar um pouco sobre esse assunto que às vezes muita gente passa de uma forma diferente, né? Exatamente. Então, tá bom. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima, Rafael. Muito obrigada. Obrigada.